Olá, é uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Antes de responder a indagação deixada sem resposta no vídeo anterior, quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram. Em 50 dias de canal já passamos de 100 inscritos. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Nosso próximo passo é chegar aos 200 inscritos. Por isso, se você que está nos assistindo agora ainda não é inscrito, junte-se a nós, inscreva-se, ative as notificações e deixe lá o seu like. Se você assim também desejar, pode compartilhar os assuntos desse canal com quem você desejar, ok? Sinta-se à vontade para isso. Bem, já aprendemos por meio desse canal que Deus criou o mundo perfeito, que o ser humano colocou tudo a perder, mas que mesmo assim Deus ama o ser humano. Aprendemos também que para resolver o problema da queda do ser humano no pecado, é preciso crer que Jesus é o Salvador que Deus enviou para restaurar consigo o relacionamento com o ser humano. Aprendemos também que precisamos crer no perdão dos nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. E por fim, por causa da obra de redenção de Cristo na cruz, no nosso lugar, reconciliando-nos com Deus, podemos também crer na vida eterna. Então surgiu a seguinte indagação a partir desse assunto: se Deus enviou seu Filho para ser meu Salvador pessoal, e por meio dele me oferece perdão e reconciliação, e por meio de sua reconciliação tenho a garantia da vida eterna, existe alguma coisa a ser feito por mim? Em relação à salvação, eu quero dizer que não existe, porque Cristo fez tudo. Mas em relação ao crescimento espiritual, aí sim, existem coisas que nós podemos fazer. Tudo que é criado nessa terra tem um manual para o usuário. E isso não é diferente com o ser humano. Deus, por meio de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, afirma que o seu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E Jesus, em Mateus 22, versículo 29, afirma que o erro do ser humano está em não conhecer o manual de Deus para si e nem o poder desse Deus. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, afirma que o manual do ser humano é inspirado por Deus e tem como utilidade ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Todos os registros mencionados aqui, entre outros, deixam claro que o êxito de nossa vida espiritual é determinado a partir da nossa atitude para com o manual de Deus para nós. Mas o que é esse manual e onde ele se encontra para ser adquirido por todos? O manual de Deus é a sua palavra, a Bíblia. E ela se encontra desde uma livraria até um aplicativo no seu próprio smartphone. Quer seja para você ler ou para você ouvir, tem muitas opções. Hoje nós temos esse privilégio. Jesus afirmou em João, no capítulo de número 8, versículo 36, que a nossa liberdade de vida depende do que acolhemos desse manual, da palavra de Deus. E por fim, respondendo à indagação a respeito do que devemos fazer agora, a partir de se ter adquirido a salvação pela fé, é ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Assim você conhecerá os botões certos do verdadeiro controle da vida para diminuir os erros e aflições que, de quando em vez, abala você. Conhecendo a vontade de Deus através das páginas da Bíblia, você aumentará a sua fé no poder daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo.
E só ela contém os princípios infalíveis para uma vida social, familiar e espiritual, próspera e frutífera. Mas talvez você esteja perguntando, só isso? Esse é o primeiro passo que nós devemos dar. Voltar os nossos olhos para o nosso manual, para começar a descobrir quais são os botões certos e os botões errados, para descobrir quais são os botões para ser utilizado em cada área da vida, para descobrir quais são os botões que fazem a gente às vezes retroceder um pouco em algumas coisas, ou os botões que nos levam a avançar em algumas coisas. É importante conhecer isso. E só as Escrituras, que é o nosso manual, é capaz de nos orientar de maneira perfeita, de maneira agradável. Então, existem mais coisas que podemos fazer. Sim, eu quero afirmar para você, como já disse, que a leitura e o conhecer das Escrituras é o primeiro passo. Existem mais algumas coisas, mas aquilo que podemos anexar à leitura da Palavra de Deus, apresentaremos na próxima semana, se Deus quiser. Enquanto isso, desenvolva um relacionamento com o seu Criador e Salvador por meio das páginas do manual que Ele preparou para você. Te garanto, conhecendo esse manual, você vai errar muito menos e acertar muito mais. Um abraço do Pastor Dirceu e até a próxima semana, se Deus assim permitir.